Eu escolhi medicina, não é? Às vezes as pessoas têm aqui um bocadinho esta ideia, qual é que foi a formação dos psiquiatras, não é? E eu escolhi medicina na altura ainda sem uma ideia de qual seria a especialidade que ia escolher. E depois, ao longo do curso, aconteceu uma coisa que foi, cada vez que eu passava por uma área, eu gostava sempre imenso. Passava por medicina, gostava muito de medicina, passava por cirurgia, gostava imenso de cirurgia, passava por pediatria, gostava imenso eu ficava confusa, então o que é que eu gosto afinal, pronto. E depois percebi que o que gostava mesmo era da relação que eu estabelecia com as pessoas e ouvir a história delas, claro que fazia outro trabalho também, mas isso era o que me fazia gostar, não é? Era a relação com as pessoas, ouvir as suas histórias e perceber o que as afetava, não só o sintoma físico, a doença física, mas a outra parte também. Depois, há uma altura que nós temos o que se chama o ano comum, onde passamos também por especialidades base e depois podemos escolher optativas. E então aí eu na altura escolhi psiquiatria de adultos, porque eu tinha esta dúvida se iria escolher adultos ou saúde mental infantil. E então escolhi adultos e percebi que era uma especialidade que já se focava muito na doença e quase como um controle de danos, não é? E eu gostava de ter uma intervenção que abrangesse mais coisas, que abrangesse a família, que houvesse o pegar também nos aspectos positivos e conseguir uma mudança, não é? E então daí depois ter escolhido pedopsiquiatria. Tive sorte que no ano em que eu escolhi houve um aumento das vagas nesta especialidade e pronto, e depois escolhi o Hospital São Francisco Xavier, foi onde eu fiz a minha formação de internato, que é um hospital que trabalha com todas as idades e isso na altura foi um aspecto que eu considerei importante para ter experiência com todas as faixas etárias. Eu acho que o grande desafio, muitas vezes há uma ideia de que as crianças não vão perceber ou eles são muito pequeninos, não entendem e a verdade é que as crianças têm imenso para nos dizer, não é? E eu acho que o grande desafio é saber ouvir. Às vezes nós, enquanto adultos, podemos ter, eu vou-lhes ensinar isto, ou eu vou-lhes transmitir isto, eu quero que eles façam assim, pronto, mas isto não tem, é o contrário disto, não é? Portanto, nós temos que ouvi-los e perceber o que é que para eles é a sua realização, não é? O que é que os deixa felizes, o que é o seu potencial, porque é isso que nós queremos fazer acontecer, não é a nossa ideia do que é felicidade, ou o que é certo ou o que é errado, é a ideia deles que nós queremos fazer concretizar. Costumo dizer que, claro, eu gosto de estar de férias, não é? Mas sempre que venho trabalhar, venho sempre muito bem disposta e gosto muito daquilo que faço, porque é sempre uma surpresa todos os dias. Não há semana que eu não diga, realmente esta situação surpreendeu-me. E pronto, eu sou uma pessoa relativamente jovem, mas já trabalho nesta área há 10 anos e portanto, sei lá, acho que são tantas coisas que é quase impossível enumerar, mas se tivesse que escolher uma coisa é a capacidade de resiliência que eu vejo que as crianças têm perante situações que às vezes nós nem conseguimos imaginar se não estivermos nesta área e vejo como têm uma capacidade de resiliência e de recuperação desde que lhes seja dada essa oportunidade e essa ajuda, conseguem coisas fantásticas. É assim, eu não posso dizer que é fácil trabalhar com famílias. Eu acho que implica formação, implica experiência, implica também sabermos não só colocar no lugar da criança, mas também colocar-nos no lugar dos pais ou cuidadores, porque lá está, também se estivermos numa postura moralista ou de julgamento, não vamos conseguir ajudar aquela família. Tudo bem que há uma percentagem de famílias que são negligentes, há uma parte, não é, em que isso acontece, mas
a grande parte das famílias são famílias que estão confusas, que não sabem o que é que hão de fazer naquela situação. Temos diversos tipos de quadros, não é? Nem tudo é por culpa dos pais, não é? Às vezes há muito esta ideia que a criança é assim porque os pais fizeram isto ou aquilo. Mas é preciso compreender uma coisa: a forma como nós somos pais tem tudo a ver com a forma como nós fomos filhos e como foram pais connosco. E, portanto, se nós não tivermos esta compreensão longitudinal e o percurso, a história de vida também daqueles pais, é muito difícil conseguirmos fazer alguma coisa, não é? Temos que também empatizar com os pais e estar atentos às necessidades deles, nem às preocupações deles. É assim, sem dúvida que houve um momento de viragem, que foi eu fazer exame de especialidade e vir para cá, para o Alentejo, portanto mudei de Lisboa para cá, e vir assumir a coordenação de uma equipa que há 3 anos não tinha pedopsiquiatra e, portanto, existiam cá técnicos, mas as coisas estavam um bocadinho, se calhar, esmorecidas ou sem uma linha, um fio condutor, não é? E no fundo eu vim coordenar pessoas, todas elas mais velhas do que eu e com mais experiência do que eu, e foi aqui um processo muito interessante, combinar as coisas que já eram feitas com as ideias novas que eu trazia, e estes 3 anos e meio têm sido assim um crescimento exponencial, não só, obviamente, pela responsabilidade que tenho, mas pelo contacto que tenho tido aqui com a comunidade. As carências em termos de saúde mental são muito grandes aqui no Alentejo, e também há uma prevalência muito grande de perturbações mentais, transgeracionais. Portanto, tem sido realmente um crescimento e vejo isso, não é assim um único momento feliz, têm sido muitos momentos felizes e muitas conquistas. Fomos uma das equipas a ter uma das primeiras equipas comunitárias piloto a nível nacional, que foram 5 no país, e portanto abrimos aqui caminho a esta reforma que está a acontecer no país, e estamos agora também em conjunto com as outras regiões a fazer um guia de orientações para o funcionamento destas equipas com base na experiência que desenvolvemos. Portanto, é assim uma coisa pioneira e acho que é muito bom estas coisas que estão a acontecer, e fico muito contente por estar a participar nesta mudança. Assim, eu já tinha muito contacto com crianças porque fui escoteira durante muito tempo e na altura estava num agrupamento que sofreu, enfim, dificuldades com a parte da chefia, e então logo muito cedo nós fomos distribuídos pelas diferentes secções e eu fiquei sempre a trabalhar até com os mais pequenos, que gostavam muito, e por isso fui tendo assim, e através de coisas de voluntariado, fui tendo muito contacto com crianças. Não sei se modificou propriamente, acho que se enriqueceu, não é? Acho que fiquei a saber mais coisas, e fiquei a ver mais o potencial, não é, que as crianças conseguem ter, que os jovens conseguem ter. Ainda um destes dias fui fazer uma iniciativa numa escola por causa do Parlamento Jovem, que este ano é sobre a saúde mental, e fiquei impressionadíssima com as intervenções que adolescentes jovens do 10º ano tiveram, porque eles pedidos para eles partilharem as medidas que estavam a pensar, e houve um jovem que assim virou-se e disse: deveriam existir mais psicólogos nas escolas, porque o rácio que deveria ser era de 1 para 750 e este rácio não existe a nível nacional. Por acaso nós aqui temos sorte porque temos 2 psicólogos e somos 350 alunos, mas isto não é a situação que acontece a nível nacional. Quer dizer, uma intervenção destas, de alguém com 15, 16 anos, eu acho que é espetacular, não é? E por isso eu acho que todos os jovens e todas as crianças têm um enorme potencial, assim lhes seja dada a oportunidade de concretizarem. Por acaso eu tenho, se calhar mais antigamente, talvez houvesse esta espécie de, não sei, não digo conflito, mas de alguma... O que é que faz um, o que é que faz outro, um é a favor da medicação, o outro não é. Pronto, eu acho que é assim uma ideia um bocadinho já mais antiga,
atualmente um pedopsiquiatra o que mais deseja é ter psicólogos a trabalhar consigo, não é? É ter uma equipa multidisciplinar com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, com terapeutas da fala, com terapeutas... Isto é o que nós desejamos porque sabemos que assim é que conseguimos fazer um bom trabalho. Porque a melhor intervenção em saúde mental infantil de casos graves é feita, sim, com recurso à medicação, mas sim com psicoterapias bem feitas, estruturadas e baseadas na evidência. Portanto, eu acho que eu olho para um psicólogo como um braço direito, não é? E, aliás, na minha formação, os psicólogos que estavam no serviço tiveram um papel fundamental na minha formação, não foram só os pedopsiquiatras, na abordagem dos casos, na compreensão dos casos, em como fazer a intervenção com as famílias, com a criança. Por isso, eu costumo dizer, e nós até fazemos aqui as nossas reuniões de equipa e estamos todos assim em roda, tipo cavaleiros do Rei Artur, não é? E eu gosto desta ideia assim transversal da organização do serviço. Essa questão é muito interessante. Eu pensei muito sobre isso, acho que também é um bocadinho característica desta profissão, pensarmos muito sobre as coisas, e acho que numa fase inicial, logo imediatamente ao segundo confinamento, as pessoas ainda tinham muitos cuidados, percebia-se uma postura mais tensa, a tocar nas coisas, ou estava tudo muito preocupado com o uso da máscara. A partir daí, acho que as coisas se têm diluído um bocadinho mais. Se eu estender a mão a alguém, a pessoa já estende naturalmente a mão para cumprimentar, já não vai haver se calhar aquela coisa hesitante, não é? Mas no princípio houve, eu acho que existiu muito isto. Até acontecia uma coisa, eu dei conta no supermercado, eu tenho um filho com 5 anos que é muito comunicativo, e eu dei conta de uma coisa que eu até achava um bocado bizarra, que era ele dizer bom dia ou boa tarde às pessoas, e as pessoas afastarem-se, quer dizer, o que é que ia acontecer, não é? As pessoas estavam de máscara, parece que as pessoas ficaram todas aqui um bocadinho receosas e também desabituadas deste contacto mais próximo. Mas lá está, a flexibilidade do ser humano é muito grande e assim como isso aconteceu, eu acho que agora também se está a recuperar. Há um estudo muito interessante que faz perguntas a adolescentes de X em X anos, e há uma participação de vários países a nível europeu e, efetivamente, Portugal, nesta última avaliação, houve uma diminuição da forma como os adolescentes percepcionam a sua felicidade. Houve alguns dados interessantes, portanto, eles acham que conseguem comunicar menos com a família e percepcionam a sua felicidade como inferior. Portanto, isto não é tanto aquilo que eu sinto, é aquilo que estes dados nos mostram e acho que todos nós temos que pensar muito sobre isto. Isto é há aquela expressão, não é, que para criar uma criança é preciso uma aldeia, e isto é verdade, não é? Isto é uma responsabilidade que não é só de uma família, é da sociedade, é das comunidades, não é? Há crianças que não se sentem seguras nas escolas em questão, não é? Em que há agressões, em que há assaltos, em que há tráfico de droga, sei lá, há crianças com necessidades educativas especiais que ainda não têm o apoio que deveriam ter nas escolas, não têm os seguimentos médicos que deveriam ter. Pensarmos que as prescrições depressivas, por exemplo, é uma coisa com um tratamento eficaz, existe tratamento eficaz para a depressão. No entanto, uma percentagem enorme de 40% a 50% dos casos com depressão muitas vezes não são identificados e não recebem tratamento. Não é? Isto é uma coisa que tem que ser modificada. Acho que temos que também pensar um bocadinho nisto enquanto sociedade, a forma como as pessoas estão a comunicar umas com as outras. Eu acho que a pandemia não pode ser usada como justificação para tudo, não é? Que agora é um bocado, a pandemia, se calhar há coisas como os pais terem crianças ao seu lado e estarem no telemóvel, nas redes sociais, enquanto estão em casa, não é?
Eu não estou a dizer que as pessoas não podem usar o telemóvel, não é isso, mas quer dizer, tem ali uma criança ávida de brincar no tapete, que é uma coisa tão simples, que não é preciso gastar dinheiro para ir a um jardim, para ir a um parque infantil, e muitas vezes as pessoas não veem isso, não é? E são coisas muito, muito básicas que devíamos realmente todos pensar sobre isso. Sim, isso é uma pergunta interessante. Eu acho que me olham como uma pessoa acessível, porque a forma como nós estamos a falar aqui agora é a forma como eu falo com as crianças e com os adolescentes. Pois claro que há adaptações consoante a faixa etária, não é? Tem que existir sempre. Mas eu acho que me conseguem ver com essa proximidade. Aliás, eu também acho que isso é importante para tratar de assuntos tão pessoais que dizem respeito à vida deles. Se não for assim, se houver um grande distanciamento, não há abertura para isso. E até foi um bocadinho desta ideia de como é que eles me veem que surgiu a ideia do livro, porque o título Doutor, és uma criança foi efetivamente uma pergunta que ainda quando eu estava na minha formação de internato, que uma criança me fez. Era um menino com 5 anos e que me fez esta pergunta: Doutor, és uma criança? E eu na altura achei aquilo quase, pronto, achei delicioso e pensei, eu um dia vou fazer, não sabia ainda o quê, mas pensei, eu um dia vou fazer alguma coisa com esta frase. E na altura eu achei aquilo um elogio, na realidade, porque significava que ele de alguma forma, ou seja, que eu tinha conseguido descer ao nível dele. E isso é muito importante quando trabalhamos com crianças pequenas, conseguirmos chegar ao mundo deles, lembrarmos da nossa própria infância e conseguirmos chegar a eles dessa maneira. Lá está, a pandemia também foi um tempo que nos deu muito tempo para pensar, pronto. Eu acho que sempre foi uma coisa, sempre li muito e sempre, sei lá, era filha única e tinha muito tempo a ocupar, acho eu, e sempre gostei de ler, não é? E acho que se calhar aquela ideia do tem um filho, planta uma árvore e escreve um livro, eu sempre pensei que era uma coisa que eu gostava de fazer. Mas mais concretamente foi realmente na pandemia, porque tive mais tempo para pensar e porque nós também aqui tivemos alguma interrupção da nossa atividade, não podíamos fazer as consultas normalmente, tivemos aqui alguns entraves e pensei também num aspecto que é, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em explicar aos filhos a que consulta é que vão, porque assim, se vão ao pediatra, dizem que vão ao pediatra, não é? Se vão ao médico de família, dizem que vão ao médico de família, mas como é que se diz vão a um pedopsiquiatra? O que é isso, não é? E então pensei neste aspecto, não é? Como a importância, porque as crianças muitas vezes vão e vão muito apreensivas porque não sabem, e sei lá, estão à espera que eu saque dali uma injeção, ou acham que não tem bata, mas que espécie de médico é esta, não é? E também considero uma coisa muito importante, nós temos que, enquanto médicos, numa especialidade terciária, não é? Hospitalar, cada vez mais, e com a reformulação que está a existir na organização da saúde mental em Portugal, nós estamos a fazer agora um processo de aproximação àquilo que é feito a nível internacional e que é mais eficaz, que é fazer uma intervenção comunitária. Pronto. E existirem equipas comunitárias no terreno, a irem ao encontro das pessoas, e como isto pode diminuir muito o estigma que está associado à doença mental, e melhorar a acessibilidade e a articulação com as diferentes estruturas. E, portanto, nesta perspectiva, eu acho que devemos procurar ir ao encontro das pessoas e falar abertamente. Foi aqui um efeito secundário muito positivo da pandemia, foi a saúde mental vir para a luz da ribalta. Às vezes perguntam-se se eu acho que há agora mais diagnósticos de problemas de saúde mental. Eu não sei se existe mais. Eu acho que houve um problema realmente que foi, durante aqueles 2 anos, como os médicos de família
estiveram muito distribuídos para as atividades relacionadas com o Covid, não fizeram a vigilância habitual das crianças e adolescentes e, portanto, houve situações que durante 2 anos estiveram ali em casa, que não iam à escola, não é? E ficaram ali assim a evoluir e a agravar e depois, de repente, quando são retomadas as consultas, não é? De vigilância, há um boom de referenciações, mas eu acho que é porque foi isto, foi assim um acumular, tudo bem, fatores estressores, certo, mas fatores estressores há a todo o momento de diversas coisas, não é? Eu acho é que realmente houve este acumular de situações que depois vieram ao de cima. E efetivamente as coisas começaram a ser mais faladas e isso é um aspecto positivo, não é? Por acaso, eu não posso dizer que tive, porque não tive. É assim, eu tenho uma coisa que me acontece, por exemplo, em relação a apresentações orais, não sei, isto acontece, eu penso durante muito tempo sobre o tema e há um dia que o texto aparece-me assim, de seguida na cabeça e pronto, e escrevo aquilo que me vem. E foi um bocadinho assim, houve uma mudança que eu fiz na altura. A primeira vez que eu fiz a história, porque fiz na altura da pandemia, o ponto de partida era a pandemia e não a entrada na escola. Mas depois, lendo aquilo e pensei, realmente isto vai passar, não é? A pandemia vai passar. E se calhar depois nem todas as pessoas se vão identificar com isto, ou nem todas as crianças se vão identificar com isto. Então se calhar é melhor arranjar um acontecimento que seja assim, perene, não é? E que todas as crianças possam identificar com isto, então depois modifiquei aí um bocadinho o início da história e pronto, isso já foi mais pensado e já foi mais construído, mas o resto, o desenrolar todo foi assim, pronto, maturei a ideia e depois escrevi assim em pouco tempo. Eu sou muito ligada a nomes e o João é o nome do meu marido, por sinal, e ele costuma brincar e diz que eu sou a doutora dos brinquedos. E então daí também a expressão que é utilizada no livro. E pronto, escolhi o nome por ser um nome também, assim, geral, um nome assim conhecido. E depois, lá está, corresponde a esta criança que eu conheci, que me fez esta pergunta, mas na realidade corresponde a todas as crianças com as quais eu já lidei, não é? Porque isto descreve um sentimento de mal-estar, de sofrimento, de perda de saúde mental e de um pedido de ajuda, portanto isto pode-se encaixar em qualquer criança com a qual eu já trabalhei. Gostava que houvesse assim uma lâmpada que aparecesse ao pé da sua cabeça e dissesse, ok, afinal o que eu estou a sentir não é uma coisa estranha, outras pessoas já passaram por isto, outras crianças, outras famílias, não faz mal pedir ajuda, há uma pessoa do outro lado para me dar essa ajuda e tudo se vai resolver. É assim, para mim, eu sou uma pessoa muito simples. Para mim, estar um domingo à tarde no terreno da minha casa, a contemplar o meu filho a andar de bicicleta e os cães a passar de um lado para o outro, e estar um ganda sol, que no Alentejo está sempre um sol fantástico, mesmo que esteja frio. Então isso para mim é felicidade. Eu sou uma pessoa muito sensorial, gosto muito de contemplar as coisas da natureza, as coisas à minha volta e encontro felicidade nas pequenas coisas. Eu acho que uma criança é feliz quando pode ser ela mesma, não é? Quando pode ser espontânea, quando pode demonstrar a sua criatividade, quando sente que não tem que corresponder a determinada expectativa ou ser como acha que os outros pensam que ela tem que ser, não é? Quando uma criança é livre, é feliz.